possamos ouvir, Senhor, e guardar a Tua palavra e praticar a mesma, Pai, nas nossas vidas. Assim, Senhor, usa o Teu servo como o Senhor já tem usado ele. Fala conosco, Senhor, nessa noite, mais uma vez, que nós possamos nessa noite, Pai, aprender mais e mais de Ti. Assim, meu Deus, eu apresento o Teu servo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Graças a Deus, porque estamos mais uma vez aqui na casa do Senhor para adorá-lo, para bendizê-lo, para glorificar o seu nome. E eu quero já agradecer ao convite feito pelo pastor John para que estivéssemos aqui hoje com os irmãos. É evidente que existem muitas outras pessoas que poderiam contribuir de forma mais significativa para os irmãos, mas aprove ao Senhor que aqui nós viéssemos hoje, e nós aqui estamos para compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Eu quero convidá-los já para abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, assentado como vocês estão, capítulo de número 3, e os versículos do 14 em diante. Glória a Jesus. Graças a Deus. A palavra do Senhor diz assim, a minha versão é atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes tu que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amados, para mim é um privilégio, como eu disse, estar aqui mais uma vez para compartilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus. Quero agradecer ao João pela honra de me convidar para estar aqui com os irmãos, aos irmãos que estão aqui, aqueles que estarão acompanhando, pela internet ou nas redes sociais. Que Deus possa falar conosco nesta noite. O texto que eu li é um texto muito conhecido, é a 7ª carta do livro de Apocalipse, a carta de Laodiceia. É uma carta que muitos conhecem e sabem muito bem. Eu apenas divirjo um pouquinho só na maneira de interpretar o livro de Apocalipse, porque eu tenho uma certa dificuldade em interpretá-lo na forma dispensacionalista, como tradicionalmente a nossa igreja interpreta. Porque eu creio que fazendo isso nós vamos
entrar em algumas dificuldades quando interpretamos o livro de Apocalipse, principalmente quando a gente fala que cada uma dessas cartas, elas representam uma fase da história da igreja. Ou seja, a carta de Éfeso não tem nada para dizer para a igreja de hoje. A carta de Esmirna, de Tiatira, de Pérgamo, enfim, todas as outras cartas não tem nada a dizer para a igreja. E a gente sabe muito bem que em todas as cartas existem aplicações para a igreja do século 21, para a igreja aqui da 103 de Santa Maria. Então eu tenho essa dificuldade, mas eu não pretendo fazer uma exposição do texto, primeiro porque o tempo é curto, e depois porque me falta profundidade necessária para fazer esse tipo de interpretação. Eu vou apenas pegar o tema que está mais evidente nessa carta, que é uma condenação que o Senhor profere àqueles que estão naquela situação de meio quente, meio frio, estão mortos. Eu vou pegar esse tema e, na medida do possível, faremos uma aplicação, nada mais que isso. Não vou me preocupar em aprofundar demais dentro do tema, não vou me preocupar em querer discutir tudo o que o texto diz, mas apenas isso. Mas antes de continuarmos, eu quero orar com os irmãos mais uma vez. Creio na oração do pastor John, na oração que a nossa irmã fez, mas eu acho que é importante a gente orar, porque é com base na oração que a gente é sustentado, que a gente é orientado, que a gente é conduzido, enfim, que Deus fala conosco. Então vamos orar, curva a sua cabeça e vamos orar. Pai, nós te louvamos mais uma vez, te glorificamos porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui hoje na 103, aqui de Santa Maria. O Senhor sabe que eu sou indigno de estar aqui. O Senhor sabe das dificuldades que tenho em interpretar a tua palavra e aplicá-la também. Eu tenho dificuldade, mas eu te peço no nome de Jesus que o Senhor abra o meu entendimento e o entendimento do teu povo, para que nós possamos compreender as maravilhas da tua lei. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, eu gostaria também de dar uma definição muito simplória, eu diria, de igreja, ou da palavra igreja. Porque para muitos, quando a gente fala igreja, a gente associa a um prédio, né? A igreja da 103 de Samambaia é o prédio que nós temos aqui, o que não deixa de ser verdade. Claro que a igreja é um prédio, né? Ela tem uma construção, uma edificação, mas não é sobre esse aspecto que eu quero abordar aqui a igreja. Eu também não quero abordar a igreja como sendo o conjunto de todos os crentes do mundo. Claro que isso também é a igreja, né? Nós temos a igreja instituída, que é a igreja formada por todos os membros que dela fazem parte, e nós temos a igreja que nós chamamos de igreja invisível, né? Que é a igreja que ela é formada por todos os salvos de todas as épocas que estão hoje. Enfim, é a igreja que o Senhor controla, que o Senhor administra. Mas eu quero falar de igreja como sendo um conjunto de todos nós aqui da 103, que aceitamos a Jesus, que confessamos os nossos pecados, que pedimos para que Ele nos controle, para que Ele nos conduza, para que Ele administre as nossas vidas, e nós estamos sempre prontos para ouvir a sua voz e obedecer. É para essa igreja que eu quero falar, é a esses irmãos que eu estou chamando de igreja, é exatamente a esses que eu quero falar. Como eu disse, a igreja, ela não é um prédio, não é uma lista, mas ela é um conjunto de membros que de fato reconhecem Cristo como Senhor, que entregaram suas vidas a Ele. E é sobre essas pessoas, é para essas pessoas que eu gostaria de falar. Eu gostaria de começar dizendo o seguinte, que, irmãos, uma das armas mais eficientes que o diabo tem usado na igreja, e agora vocês já sabem o que eu estou me referindo como igreja,
é a de nos fazer pensar que está tudo bem. E eu não quero incluir nada externo. Está tudo bem conosco. Eu estou muito bem. Sou membro da igreja, sou um dizimista fiel, eu participo sempre das reuniões, eu vou ao culto, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não vivo nessa ou nessa situação. Então, está tudo muito bem. Essa é uma armadilha que o diabo coloca e nós caímos nela direitinho. Porque a gente acha que só não estamos bem quando existem escândalos, quando existem coisas muito evidentes. Aí a gente fica preocupado. Mas quando a coisa está indo meio que no banho-maria, que está tudo normal, entre aspas, não tem nenhum problema. Essa é uma arma que o diabo tem usado. É de nos fazer sentir seguros, como se estivesse tudo muito bem. Mas a gente tem que estar atento, porque na verdade isso é uma bela de uma mentira que o diabo apronta. Nós precisamos estar muito atentos à nossa situação, ao nosso modo de ser, ao nosso modo de viver, enfim, para que o diabo não nos iluda e para a gente achar que está tudo muito bem, não é? Veja só uma coisa, uma das frases que nós mais detestamos é que alguém nos chame de mundano. Se alguém chegar assim e falar assim, mas você é um crente mundano, nós ficamos irritados e partimos para a briga, é ou não é? Mas vamos refletir aqui um pouco. O que é um crente mundano? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte: não vos amoldeis ao mundo. Ou seja, não assuma a forma do mundo. Ele disse isso aos Romanos, no capítulo 12. Agora veja aqui uma coisa: o que é que nos faz nos tornarmos como o mundo? Não é aquilo que a gente faz, fala, canta, pensa, vê. Não é a maneira como nós usamos as nossas redes sociais. E aí eu pergunto: nós não torcemos para os mesmos times de futebol que os outros lá torcem? A única diferença é que talvez a gente não tenha o poder de ir a um estádio para ver futebol, ou a gente não vai para um boteco para assistir o jogo lá na hora da decisão junto com os bebuns que estão lá no bar. Mas em nossas casas, dentro de nossas salas, nós ligamos os nossos aparelhos de TV e assistimos o futebol. Talvez nós não discutamos como as pessoas discutem as novelas, mas nós assistimos as novelas. Talvez a gente não faça algumas coisas como as outras, mas a programação da TV que nós assistimos é a mesma que eles assistem. As coisas que nós gostamos é as mesmas coisas que eles gostam. Então nós temos, na verdade, muito mais de coisas que nos ligam ao mundo do que aquilo que não nos liga a ele. Os irmãos percebem como que o diabo ele vai nos iludindo? Não. Qual o problema de você torcer para um time de futebol? Qual o problema de você ver isso ou aquilo na televisão? Qual o problema de você mandar esta ou aquela mensagem? Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema? E a gente não se preocupa com isso. Mas é exatamente aí que nós precisamos nos preocupar. Enquanto achamos que está tudo bem, que está tudo normal, sabe o que está acontecendo? Estamos descendo a ladeira. Estamos indo em direção errada. Nós precisamos ser precavidos para que a gente não caia na condenação que o Senhor faz a essa igreja de Laodiceia. Veja só, a igreja de Laodiceia, ela tem muita semelhança com a nossa. Era uma igreja rica. Era uma igreja onde seus membros eram importantes. Era uma igreja onde as pessoas tinham influência. Era uma igreja onde as pessoas elas se sentiam muito bem. Mas qual não foi a decepção quando o Senhor disse: olha, não é nada disso.
vocês estão muito mal. Vocês pensam que vocês estão muito bem vestidos, mas vocês estão nus. Vocês acham que vocês têm aqui as melhores coisas e têm a melhor maneira de ver? Vocês são cegos. Vocês acham que vocês têm muita riqueza, mas vocês são pobres. Vocês acham que vocês estão muito bem, vocês são miseráveis. Então veja que a expectativa da igreja era uma, a realidade era outra. O sentimento que aqueles irmãos tinham do seu próprio estado, da sua própria condição espiritual, era uma, mas quando o Senhor começa a falar, Ele deixa evidente que não era aquilo. Então sobre isso nós precisamos ter cuidado. É necessário que a gente procure sempre estar atentos, vigilantes, sobriamente observando o que está acontecendo. A igreja de Laodiceia era uma igreja que se sentia bem, mas ela estava distante da vontade de Deus. Irmãos, honestamente, quando nós começamos a olhar hoje a situação da igreja no século 21, nós percebemos isso. E algo que está deixando isso muito evidente agora nessa pandemia é que muitas pessoas estão se aproveitando da pandemia para se afastar das igrejas. Muita gente está deixando de vir às igrejas não por conta da pandemia, mas se escondem atrás de suas máscaras, e agora são máscaras literais. Por quê? Porque a igreja era uma coisa meramente aparente, não tinha importância para eles de fato. Essa é uma situação terrível. Nós vamos ter um número exageradamente grande de desigrejados após esta pandemia. Pessoas que simplesmente vão ignorar as igrejas. Eu estou vendo isso. Eu tenho conversado com pessoas sobre isso. Eu tenho conversado com pessoas que estão deixando as igrejas, que está dizendo que está se sentindo muito bem não indo às igrejas, porque está servindo a Deus de uma forma muito mais plena, muito mais completa. Veja como está a nossa igreja. E pasmem, esse número de pessoas ele é muito maior do que nós imaginamos. Infelizmente, nós temos hoje pastores de muitos anos de consagração deixando as igrejas. Eu conheço alguns deles. Então é muito perigosa a situação de quando nós nos acomodamos e achamos que está tudo bem, achamos que está tudo normal. A igreja de Laodiceia era uma igreja que não centrava o seu culto em Deus, ela centrava o seu culto na sua maneira de ser. Ela era uma igreja grande, poderosa. A cidade de Laodiceia, eu não vou contar a história para os irmãos, mas ela era uma cidade rica. Era uma cidade que a gente poderia chamar de um polo industrial. Tudo que Jesus condena aqui, quando ele fala assim, eu recomendo que você me compre colírio, é porque lá tinha um laboratório de medicina. Que você compre roupas, é porque lá tinha tecelagem avançadíssima. E tudo que ele recomenda aqui para eles, dizendo que você, é porque lá existia isso. A igreja estava nesse meio. As nossas igrejas, elas hoje se sentem muito bem, quando na verdade nós não estamos bem.
mais importa para a igreja hoje, o que é? Se a gente for chegar a coisa e dar uma checada bem honesta, nós vamos ver hoje, irmãos, coisas que nos assustariam. Por exemplo, dentro das nossas igrejas, Assembleia de Deus hoje, existem pessoas que não acreditam no arrebatamento, que não acreditam na volta de Jesus. Tem pessoas dentro da nossa igreja com pensamentos liberais, que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos pessoas dentro da nossa igreja hoje que não acreditam em pecado, que não acreditam em inferno, que não acreditam que depois da morte nós iremos para a eternidade. Eles dizem que morreu aqui, acabou. Não chega a ser a doutrina do aniquilacionismo, mas é muito próxima dela. É essa igreja que nós estamos vendo hoje. O que é que nós precisamos fazer? O que é que nós, a igreja, lembra que eu defini como igreja lá no começo? O que é que nós precisamos fazer? O profeta Jeremias, no livro de Lamentações, ele nos dá a receita. Ele diz assim: põe a tua boca no pão, talvez ainda haja esperança. Essa é uma saída. Voltarmos para Deus, de fato, nos arrependermos, pedir perdão, implorar misericórdia e graça, é o que nós precisamos. Irmãos, eu queria usar uma palavra diferente dessas para definir o que nós, e eu incluo com esse nós. Eu queria usar uma palavra diferente para nos definirmos diante de Deus, mas eu não encontro. Infelizmente, para mim e para vocês, nós somos hipócritas, porque nós falamos uma coisa e vivemos outra. Falamos de um Deus que nós não conhecemos, falamos de um Deus que nós devemos servir e não servimos, falamos de um Deus que para nós Ele é inatingível. Então o que a igreja precisa fazer para que ela possa sair dessa situação? Eu não tenho respostas, irmãos, que sejam exatas, precisas, como receitas de bolo, que a gente junta os ingredientes, mistura, coloca no forno e depois de 1 hora sai aquele bolo bonito. Eu não tenho essa receita, infelizmente. Eu tenho sugestões com base na palavra para dar aos irmãos que querem sair dessa situação de frieza espiritual, de marasmo, de comunhão com o mundo lá fora, de uma vida que não é a vida que Deus quer que nós levamos. Eu tenho sugestões. A primeira dela: precisamos rever os nossos valores. O que de fato é importante para nós? O que de fato nós valorizamos na hora da nossa adoração a Deus? Precisamos valorizar o que é importante diante de Deus e não aquilo que atrai as pessoas, que as pessoas gostam. Irmãos, alguém disse, eu não me lembro quem foi, mas disse o seguinte: que se Jesus pregasse o evangelho que nós pregamos, ele nem seria crucificado. Porque o evangelho que nós pregamos é um evangelho muito fácil. Nós não confrontamos as pessoas, nós não confrontamos o pecado das pessoas, nós até elogiamos as pessoas. Nós temos pavor de chamar alguém de raça de víboras, de infeliz, de maldito.
O que é que nós estamos valorizando diante de Deus de verdade? O que é que nós estamos colocando diante de Deus? O que é que nós estamos oferecendo para o mundo hoje, para que eles venham para a igreja? A palavra de Deus ou o entretenimento? A palavra genuína de Deus que confronta o homem com o seu pecado, ou algo que torna esse ambiente um ambiente alegre, festivo, onde as pessoas se sentem bem em participar? Ele entra aqui em adultério, ele vai embora em adultério. Ele entra aqui fumando droga, ele volta fumando droga. Ele entra aqui mentindo, ele volta mentindo. Ele entra aqui errado e volta errado. Nós precisamos rever isso, porque nós mesmos estamos sendo vítima desse tipo de comportamento. Nós estamos achando que está tudo muito bem, que está tudo muito tranquilo, que não tem problema algum, que está tudo normal e que não há problema nenhum. O que preocupa a igreja hoje não é exatamente como agradar a Deus, mas como agradar as pessoas. A ponto de, se tiver alguém na igreja, você tem que dar oportunidade para aquela pessoa, porque se você não der oportunidade para aquela pessoa, ela vai ficar chateada. Muitas vezes essa pessoa está em pecado. Muitas vezes essa pessoa vem aqui com uma aparência, mas você tem que dar oportunidade. Você tem que agradar as pessoas, senão elas vão embora. Porque está cheio de igrejas aqui em volta, recebendo todo tipo de crente, vivendo todo tipo de evangelho. Hoje, irmãos, se você é uma prostituta e quer ir para uma igreja que só tem prostituta, você tem. Se você é um homossexual e você quer ir para uma igreja que só tem homossexual, você vai porque tem. Se você é uma igreja que quer viver, se você é uma pessoa que quer ir para uma igreja onde as pessoas têm liberdade de fazer o que querem sem prestar contas a ninguém, você vai porque tem. E eu estou falando de igrejas evangélicas. Eu não estou falando de centro espírita, eu não estou falando de centros orientais, eu estou falando de igrejas evangélicas que usam a Bíblia, que falam de Bíblia, mas vivem nessas condições. Então nós precisamos refletir sobre aquilo que é importante para nós. A igreja deve incomodar a pessoa que está em pecado. Eu me lembro, saudosa memória, meu segundo pastor, 1977. Ele disse que na igreja onde ele estava, o irmão cometeu um adultério. E para não ser excluído da igreja, esse irmão viajou, fez embora. Foi para o Rio de Janeiro. Lá no Rio, aquele irmão falou assim: agora eu vou começar a vida nova aqui. Vou para a igreja, vou começar a minha vida nova. Ele mesmo deu o testemunho dele. Ele disse que entrou na igreja, se sentou mais ou menos no meio da igreja, da metade para trás da igreja. Quando o culto começou, oração, cânticos, testemunhos, a palavra de Deus. E durante a palavra de Deus, Deus usa um profeta. E se dirige a ele e diz: volta para de onde você veio, conserta a sua vida lá, mude, porque senão eu não vou te aceitar. Aquele irmão, ele disse que ele se abaixou no banco, se ajoelhou, e ele não teve coragem de levantar. Ele enfiou debaixo dos bancos e foi até o último banco, saiu e foi direto para a rodoviária para comprar uma passagem para voltar para Brasília, para ele confessar o pecado dele. A igreja precisa fazer isso, irmãos. As nossas profecias hoje, eu digo isso com muita
tristeza, com um pesar muito grande, eu não acredito em 99% das profecias que são faladas na igreja. Com muito pesar eu digo isso, porque são profecias mentirosas. São pessoas que falam mensagens direcionadas. São pessoas que falam para agradar os outros. São pessoas que falam para fazer promessas de coisas que jamais se realizarão. Eu, quando estava pastoreando uma igreja no Guará, eu tive ímpetos de excluir uma profetisa dessas. Eu não o fiz porque ela não voltou na igreja, senão teria excluído. Uma filha de uma irmã da nossa igreja sofreu um acidente aqui nessa estrada indo para Valparaíso, para cá, né? A BR-040, para cá. Ela sofreu um acidente, ficou muito mal. Perdão, irmãos, não Valparaíso, Goiânia. É a 060. Aquela menina jovem, tinha 20 e poucos anos, foi para o hospital, entrou em coma. E num culto, aquela profetisa se levantou e disse: minha serva, eis que estou entrando agora naquela UTI para tirar dali a sua filha. Ela voltará para sua casa curada. No outro dia, aquela menina faleceu. Tinha uma outra pessoa com câncer da igreja, estado terminal. Uma outra profecia, que o Senhor vai curar. Menos de um mês depois, aquela pessoa partiu. Toda a família desviou-se por conta de uma profecia. A igreja precisa voltar a ser a igreja que o Senhor quer, e não a igreja que o mundo quer. Nós não temos que fazer aqui nada que atraia as pessoas, mas algo que confronte as pessoas para que elas reflitam sobre o que elas estão vivendo. Nós precisamos fazer isso. Não dá para nós ficarmos fazendo de conta que isso aqui é um culto de adoração a Deus, com as nossas vidas completamente erradas, como os laodicenses estavam e achavam que estava tudo muito bem. A igreja deve priorizar a oração. Qual é o culto menos frequentado nesta igreja aqui? É o de oração? Não é coincidência, irmãos. Em todas as igrejas é o culto que ninguém vai. O círculo de oração da igreja é frequentado geralmente por meia dúzia de pessoas, e sempre as mesmas. A igreja precisa valorizar a oração. Nós, os homens, e eu me incluo, nós não trocamos uma boa partida de futebol por oração. Nós não trocamos de forma nenhuma. E o que é mais interessante, às vezes não tem nada a ver conosco. Veja, às vezes eu questiono o comportamento de alguns torcedores que, por exemplo, torcem para um time de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Barcelona, da Inglaterra, e por esses times eles brigam, eles discutem, faz tudo. Eu questionando uma vez, eu perguntei a uma pessoa que era torcedora de um clube aqui no Brasil, eu disse: vem cá, você já foi na sede social desse clube? Você conhece esse clube que você está falando? Esses jogadores que você tanto defende, você os conhece? Você já conversou com eles? Não. Mas a gente faz isso. Então nós não trocamos um final de uma novela, ou um capítulo de uma novela, ou um programa qualquer, por um culto de oração. Trocamos. Nós ficamos em casa assistindo jogos. Nós precisamos priorizar a oração. Nós precisamos
precisamos priorizar o estudo da palavra. Eu não digo nem leitura, irmão, porque leitura é um hábito que a gente adquire, mas estudo não. Estudo é feito de forma sistemática. Nós precisamos priorizar o estudo da palavra. Nós vivemos numa época de analfabetismo bíblico. É vergonhosa a situação da igreja em termos de conhecimento bíblico. Em muitas igrejas, Assembleia de Deus do campo da Abetag, se você chegar lá e falar assim, nós vamos ficar de pé para lermos a Bíblia, e eu vou dizer, por exemplo, abra seu livro na carta ou no livro de Judite, por favor, vamos ler. Abra no capítulo 5, livro de Judite. Você espera as pessoas folheando a Bíblia, e depois de alguns minutos, alguns segundos, você diz, quem que entrou diz amém. Muitos dizem amém. Judite é um livro que não tem nas nossas Bíblias. O mesmo eu poderia te dizer de Tobias, de Macabeus. Mas se eu chegar aqui na igreja, essa igreja cheia, e eu dizer, abra sua Bíblia por favor, no segundo livro de Macabeus, capítulo 10, vamos ler aqui. Muita gente vai ficar folheando a Bíblia, procurando o livro de Macabeus. Por que isso? Porque não conhecem a Bíblia que tem nas mãos. 99% dos membros da igreja não sabem dizer o nome dos 66 livros na Bíblia de uma ordem, de Gênesis a Apocalipse. Sabe por quê? Porque não adianta você querer decorar Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízo, Papá, até Apocalipse. Sabe como você aprende isso? Quando você estuda a Bíblia. Eu aprendi isso quando eu li a Bíblia lá pela 5ª vez. Aí eu passei a aprender. Eu diria que 100% dos crentes da igreja não sabem te dizer quantos capítulos tem. Eu não vou dizer nem todos, mas a maioria dos livros da Bíblia. A maioria absoluta dos crentes da igreja não sabe a diferença entre Velho e Novo Testamento. Não sabe o que é um evangelho sinótico. Irmãos, eu fiz uma vez um teste para obreiros. Eu era professor, estava dando aula na faculdade de teologia e eu tinha uma classe com aproximadamente 70, 80 alunos, em que a maioria era de líderes, pastores, evangelistas e pessoas importantes dentro da igreja. E eu sempre brincava com os alunos fazendo micro testes bíblicos. Eu fiz um teste um dia e eu nunca me esqueci disso. Eu fiz um teste e eu perguntei as seguintes coisas entre as questões que eu coloquei. Onde Maria estava quando o anjo apareceu para ela dizendo que ela seria a mãe de Jesus? Em que cidade ela estava? Onde, em que cidade Jesus nasceu? Para que país Jesus foi quando estava com aproximadamente 2 anos de idade? Perguntas dessa natureza, fiz 10 perguntas. Dei 10 minutos para eles responderem. Sabe quantos alunos acertaram 5 perguntas dessas? Nenhum. 4, nenhum. Apenas 2 alunos acertaram 3 questões. E eu fiz isso para pastores, evangelistas, presbíteros, líderes de igreja. Nós somos analfabetos em termos de conhecimento bíblico. John é pintor de parede, não é, John? Você sabe manusear o rolo, o pincel, você sabe
misturar a tinta, você sabe combinar os tons, porque você é profissional nisso. Mas coloca uma pessoa que não é profissional para ver o que vai acontecer. Ele vai sujar o piso e não vai pintar a parede. Ele vai fazer uma meleca e não vai sair nada, porque ele não sabe. Agora é interessante como nós nos arvoramos de mestres da Bíblia sem conhecê-la. Irmãos, se você pergunta na igreja, uma igreja como essa que deve ter em torno de uns 80 membros, se você perguntar aqui quantos já leram a Bíblia toda uma vez, com muita boa vontade, uns 20 vai dizer que leu. Se você perguntar quantos já leu a Bíblia 2 vezes, toda, de Gênesis a Apocalipse, um número bem menor vai dizer. Se você perguntar quantos leram a Bíblia aqui 5 vezes, com exceção do pastor, provavelmente ninguém. Como que nós podemos dizer que conhecemos a palavra de Deus se não a lemos? Você chega nos adolescentes da igreja, eles conhecem tudo sobre videogame, eles conhecem tudo sobre o que está se passando por aí nas redes sociais, sabem mexer em tudo, mas não conhecem Bíblia. São capazes de dar de cor e salteada a escalação do time dele do coração. É o Flamengo, é o Palmeiras, é o Corinthians, é o Internacional, é o Cruzeiro, é o Atlético. Ele é capaz de dizer do goleiro ao ponto esquerdo, incluir os reservas, mas ele não sabe quais são os 4 evangelhos da Bíblia. Os irmãos entendem o que nós precisamos valorizar mais? Nós gostamos de entretenimento. Eu disse que o culto que nós menos frequentamos na igreja é o de oração. O segundo culto que nós menos frequentamos é o de estudo bíblico. E aí a gente inclui o culto de doutrina, a gente inclui a escola bíblica dominical. Eu acho engraçado, eu já confrontei alguns pais, que eu chego, irmão, por que o seu filho não está vindo à escola bíblica? Ai, irmão, não me desculpa, mas sabe o que é, irmão? O meu filho, a semana toda, ele levanta 6 horas da manhã para ir para a escola. O domingo é o dia que ele tem para dormir. Olha a inversão de valores. Para ir para a escola lá fora, 6 dias da semana, ele acorda 5 dias da semana, ele acorda 6 da manhã. Para vir para a escola bíblica dominical, que começa às 9 horas, ele não pode levantar às 8, porque ele está cansado. E assim muita gente vai fazendo. Nós somos a igreja 7, eu sou o superintendente da escola bíblica dominical da 7. Ontem mesmo o pastor Gil estava falando que nós somos mais de 1000 membros na igreja, membros de carteirinha. Sabe quantos alunos da escola bíblica dominical que são membros da igreja? Não chega a 200, ou seja, 20%, não chega nem a 20%. A mocidade da nossa igreja tem mais de 200 membros. Eles dizem lá nos programas que eles fazem, não sei se aqui vocês já receberam as lives de sextas-feiras, que é uma programação voltada para a mocidade. Quantos alunos tem na classe dos jovens na escola bíblica? 10, 12. E eu posso incluir aqui os adolescentes, as crianças, os obreiros. Outro dia o pastor me disse que lá na igreja nós somos 60, eu disse, pastores. Aí tem pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, missionárias. Provavelmente passamos folgado de 100. Sabe quantos tem na escola? Provavelmente uns 20. É esta a maneira como nós evidenciamos o valor que damos na igreja. Então nós precisamos priorizar a oração. Eu pastoreei 4 anos
a igreja ali em Samambaia, agora recentemente. Saí de lá em dezembro para voltar para a sede por determinação do pastor presidente. Eu tive ímpetos às vezes de fechar as portas no domingo e botar a igreja para orar. Não fiz isso por uma questão de respeitar aqueles que vão, aqueles que participam e tudo mais, mas eu tive ímpetos de fazer isso. Nós precisamos priorizar a oração, estudo da palavra e músicas, cânticos de adoração a Deus, e não barulho, e não zoeira, e não coisa que faz a gente ficar assim, ó. Sabe aquele que a gente fica com muito mais vontade de dançar do que de adorar? Quando eu estava ainda trabalhando no ministério, eu convidava muito uma colega para ir à igreja. Um dia ela foi. Não foi na igreja que eu congregava, mas foi numa outra igreja próxima da nossa, que é igual à nossa. E quando foi na segunda-feira, ela disse assim: olha, eu fui à igreja, mas eu fiquei decepcionada, porque eu pensei que eu fosse chegar na igreja, ia me sentir motivada a me aproximar de Deus, e o que eu vi lá me incentivou a me aproximar do mundo. As músicas que eu ouvi são músicas iguais às que eu ouvia, as que eu ouço nas festas que eu vou. Eu fiquei envergonhado. Mas é exatamente isso que nós temos feito nas igrejas. Nós temos aqui um conjunto musical que dá show, e ai do pastor se não dá oportunidade para ele cantar 2, 3, 4 hinos. Todos se revoltam e diz: não vão mais nessa igreja. Eu pastoreando a igreja do Guará, pastorei 7 anos no Guará, pastorei 4 anos em Samambaia, eu tive esses problemas. Tem que dar oportunidade. E depois, quando você não tem um membro desse conjunto que canta aqui, que vem para a escola bíblica, você não tem um que frequenta a escola dominical, você não tem um que frequenta a oração, você não tem um que vem no culto de doutrina, mas eles querem porque querem. Se você não dá oportunidade, a casa cai. E aí você, para não entrar em atrito, porque tem o que toca aqui, que o pai está sentado ali, se você não der oportunidade, está querendo que os meninos saiam da igreja, não valoriza. Que tipo de música nós estamos cantando na igreja? Que tipo de adoração estamos dando a Deus com as músicas que cantamos? Músicas cheias de heresias, músicas cheias de coisas que nos incentivam a outras atitudes não de adoração a Deus. Há uma música, e eu me envergonho de às vezes cantar essas músicas. Quando eu vejo essa igreja, eu sempre que eu chego da igreja, eu já converso com o pessoal da equipe de louvor para não cantar. Uma que há muito tempo, eu estava olhando outro dia, eu fui fazer uma palestra sobre isso, e eu tive que olhar para fazer uma pesquisa mais detalhada a respeito disso. Uma música que já tem mais de 70 milhões de acessos. Mais de 70 milhões de acessos. Outra que tem mais de 90 milhões de acessos. O vídeo que está lá no YouTube. Uma dessas músicas é aquela música Sabor de Mel. Uma música horrível. Cantar uma música daquela na igreja é você se expor. Eu não sei nem fazer. E a outra é uma música, como é que chama, meu Deus? Eu me esqueço até o nome, mas ela fala assim, que você é um espelho. Eu acho que é espelho mesmo, essa música, não sei como é que é. Você lembra disso? Você sabe qual que é a música que eu estou falando? Nessa música tem uma frase que o cantor diz o seguinte: o pecado não pode esconder a marca de Jesus que existe em você.
pecado não pode esconder a marca de Jesus que existe em você. Desde quando? O pecado ele nos separa de Deus. O profeta Isaías ele disse o seguinte: olha, os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. Irmãos, existem tantas músicas que nós cantamos nas igrejas hoje. E é interessante, quando começou essa ditadura dos conjuntos musicais, que hoje chama-se banda, dentro das igrejas, isso foi no final dos anos 80, 1980. Começo dos anos 90, isso se tornou uma ditadura na igreja. É interessante se você acompanhar a história dos nossos hinários, tanto a harpa cristã como o cantor cristãos nas outras igrejas que usam, eles estão desaparecendo. Pergunta quantas pessoas estão trazendo para a igreja o hinário para cantar os hinos. Chame um adolescente, uma criança aqui na igreja e manda ele cantar um hino da harpa aqui para você ver o que acontece. Na medida que nós fomos entregando a parte de cântico da igreja para esses conjuntos, que muitos desses músicos estão em pecado, que muitos desses músicos não temem a Deus, nós fomos deixando de cantar os hinos da harpa. Eu não estou dizendo que os hinos da harpa são sagrados e que se não cantarmos é pecado, não. Estou dizendo isso, não. Mas nós simplesmente fizemos isso. Irmãos, o pastor que estava dirigindo o culto me contou uma coisa que eu só acreditei porque esse pastor é um homem de Deus. Ele não ia inventar essa história só para me dizer. Ele estava dirigindo o culto na sede, na nossa sede, no congresso de mocidade. E tinha um conjunto que estava convidado para cantar numa noite. E eles chegaram e já queriam ter a oportunidade para cantar. E quando o pastor que estava dirigindo o culto, que é esse que me contou essa história, eu vou dizer uma palavra aqui que eu nem vou falar no microfone para vocês não se assustarem. Mas na hora que era para esse conjunto ir cantar, o pastor ingenuamente chamou uma irmã da igreja para cantar. O rapaz que era o líder desse conjunto chegou para o pastor assim, alto e bom som, disse: mas que merda é essa? Não éramos nós que íamos cantar agora? Por que dá oportunidade para essa? Disse isso no público da igreja. Que merda é essa? Irmãos, honestamente, dá para aceitar? Não dá. Eu não creio que nós precisemos voltar aos tempos da ditadura, como havia lá na CNB10, quando a nossa sede era na CNB10. A esposa do pastor, que era o pastor presidente da igreja na época, ela ficava na porta da igreja, lá no portão da igreja, com uma tesoura. E quando uma irmã ia entrando na igreja e a saia estava acima do joelho, ela desmanchava a barba. Isso é uma ditadura, isso também não pode acontecer. Mas as pessoas tinham mais temor. O que é que nós estamos vendo hoje? Mulheres seminuas dentro da igreja, homens com comportamentos completamente errados dentro da igreja, homens casados flertando com as moças da igreja, mulheres casadas flertando com os homens da igreja, e muitos vivendo em pecado. E não tem problema. O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos priorizar oração, estudo da palavra e adoração verdadeira a Deus. Steve Lawson, um pastor americano, e ele disse sobre as prioridades da igreja. Ele disse assim: cancele o entretenimento da igreja, dispense a equipe de teatro,
livre-se dos modismos, coloque o púlpito de volta no centro, levante-se como homem, abra a Bíblia e pregue. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos. Em uma das nossas igrejas, mais ou menos lá está aquela faixa branca ali no estúdio, lá é o estúdio, né? Lá naquele estúdio, mais ou menos onde está aquela faixa branca, aquele painel ali, tinha uma frase dizendo o seguinte: ao assumir o púlpito, pregue a palavra. Nós precisamos colocar isso em todas as igrejas, para que as pessoas não ficassem contando histórias, anedotas, e fazendo mau uso do púlpito das nossas igrejas. E o pior é que nós estamos aplaudindo isso de forma muito grande. Há um texto bíblico que eu sei que todos vocês aqui conhecem. Ele é muito citado, mas pouquíssimo vivenciado. Estou me referindo no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, versículos 13 e 14, que dizem assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, honestamente, eu faço meia culpa ao fazer esse questionamento. O que a igreja tem feito de prático, no sentido desta palavra aqui, intercedendo pelo país diante dessa pandemia? Temos nos equiparado às pessoas lá de fora. Não temos feito nada de diferente deles. Infelizmente, é o que nós temos feito. Uma vez perguntaram ao pastor reverendo Guilhermino Cunha, que era pastor da igreja presbiteriana, a Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, da igreja presbiteriana, numa onda de violência muito grande que estava tendo no Rio, um repórter chegou para ele e perguntou: reverendo, de quem é a culpa por esses assassinatos que estão acontecendo? Humildemente, o reverendo Guilhermino Cunha disse em boas palavras: nós, da igreja, porque não temos feito a nossa parte na nossa cidade, temos deixado a cidade entregue nas mãos do inimigo. Quem é o culpado dessa pandemia já ter ceifado mais de 60 mil vidas no Brasil, de ter mais de 1 milhão de pessoas contaminadas, algumas até que nós conhecemos? Hoje mesmo eu recebi pelo WhatsApp uma informação, não sei se é verídica, mas eu recebi uma informação dizendo que um dos mais antigos pastores da Assembleia de Deus no Brasil faleceu hoje de Covid-19, que é o pastor Sebastião, lá do Mato Grosso. Talvez um dos últimos baluartes da nossa igreja no Brasil, 89 anos, faleceu hoje. O que nós estamos fazendo? O que nós temos apresentado a Deus para justificar a ação dele? Para que ele mande, por assim dizer, como fez no Egito, um vento oriental e mande para a profundeza do abismo todos esses vírus que estão matando. Estamos exatamente como as pessoas lá fora. Meu tempo acabou, né, pastor?
lamentável, irmãos, que nós estejamos. Eu quero só destacar apenas o que Deus exigiu do povo para que ele agisse: humildade. Temos sido arrogantes, temos pecado. Há duas orações na Bíblia que eu sugeriria que lêssemos e meditássemos. Neemias capítulo 1 ou 2, não me lembro direito. É um capítulo 1 ou capítulo 2, a oração de Neemias. E Daniel capítulo 9. Leiam essas duas orações e vejam a postura que deve ter quem ora: de humildade, de sinceridade, de reconhecimento do erro. Eles não oram assim: ó Deus, o teu povo pecou, ó Deus, os líderes erraram, ó Deus, não, eles falam assim: nós pecamos, nós erramos. É isso que nós precisamos fazer. Ele pede humildade, ele pede oração. Irmãos, veja só uma coisa: o capítulo de uma novela tem quantos minutos, mais ou menos? Do começo ao fim, com os intervalos, as propagandas, dá uns 40 minutos, mais ou menos, 50, por aí. Eu não assisto, eu não vejo. Que eu fiz um propósito há mais de 20 anos de não ver TV aberta, eu não vejo. Globo, Record, SBT, Bandeirante, etc., eu não assisto. Então não sei, de verdade eu não sei. Mas deve ser mais ou menos uns 40 minutos, uma hora. Uma partida de futebol, isso eu sei. Dos preliminares até o encerramento, são 2 horas. Se você assiste uma partida de futebol por semana, são 2 horas por semana. Se você assiste 2, são 4 horas por semana. E como nós temos TV a cabo que passa jogo todos os dias, você já imaginou você ver 7 jogos? São 14 horas. Você sabe quantos capítulos da Bíblia você lê em média em 1 hora? 5. Se você lê devagar, meditando, em 1 hora você lê 5 capítulos. Dá para você ler 12. E seria em torno de 5 minutos para cada capítulo em média. Quantas vezes leríamos a Bíblia por ano se nós fizéssemos isso? Para você ler a Bíblia toda em 1 ano, você precisa ler apenas 3 capítulos por dia. Ela tem 1189 capítulos. Se você divide isso aí por 360, vai dar mais ou menos isso aí. Se você ler 6, você vai ler a Bíblia 2 vezes. 6 capítulos da Bíblia dá para você ler em meia hora. É menos da metade do capítulo de uma novela. É menos de um tempo de uma partida de futebol. Mas a gente não faz isso. Oração, para quê? A Bíblia diz que nós devemos buscar a face do Senhor. O que significa isso? É estar na presença dEle completamente, meditando. É como ele recomendou para Josué. Josué capítulo 1, versículos 7, 8, 9. Leia lá depois para você entender como é que você deve fazer. Eu acho engraçado, John, eu já passei 3 minutos, mas eu estou contando, depois você me cobra. Quando Josué estava subindo na direção do povo que ia atravessar o rio, o Senhor chama Josué e fala assim: chama o povo, chama os líderes aí. Aí você fala para ele o seguinte: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Se a gente fizer isso aqui hoje, meu Pai. E a última exigência que ele faz é se converter dos maus caminhos. É deixar o pecado, irmãos. É deixar o mundo de lado. É adorar a Deus. É o que nós precisamos fazer. A igreja precisa estabelecer um padrão de conduta para os membros.
deixar que ela viva o Deus da água. Eu já ouvi pastores dizer o seguinte: você não deve repreender publicamente uma pessoa. Eu acho engraçado que Paulo mandou fazer isso, né? Mas hoje a gente não pode fazer. Meus amados, não sejamos indiferentes à nossa condição espiritual. Precisamos dar a mão à palmatória e dizer: Senhor, nós não estamos bem, mas nos ajuda, nos levante. É o que nós precisamos. Pai de amor, eu louvo o teu nome, Senhor. Eu te agradeço por mais uma vez o Senhor ter me dado a oportunidade de falar na tua casa. Eu louvo o teu nome e suplico que o Senhor possa orientar a tua igreja, abençoar o ministério do pastor João aqui nesse lugar, e que essa igreja se levante, Senhor, como uma coluna, com poder, com autoridade, para levar a tua palavra aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Pastor João, me desculpe, 6 minutos eu passei. Da próxima vez, se você me convidar, eu garanto que eu te devolvo com 6 minutos de antecedência. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Agradecer a Deus mais um pouco. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Jacildo. Hoje a gente faz uma observação muito grande, né? Em ter referências, né? Eu, como sou um pastor jovem, eu procuro referências, né? E eu já falei com o pastor Jacildo, né? Que ele é uma referência para mim. E é isso, né, irmãos? A gente tem que buscar isso, né? Referências. O pastor Jacildo realmente é um grande homem de Deus, um mestre, né? Ele deu uma tunada, né, na minha biblioteca. Esses dias ele me doou mais ou menos 50 livros, né? E eu já li 10, pastor. Deu uma... E é realmente isso, né, irmãos, que a gente tem que fazer: aprender, ser instruído. Eu sou muito grato a Deus pela vida do Senhor, pastor Jacildo. O Senhor para mim é uma referência, e eu quero um dia ser como o Senhor, em nome de Jesus. Tá bem? Deus abençoe meus irmãos. Muito obrigado, irmão Francisco Alex. Que Deus possa lhe honrar, lhe fortalecer mais e mais. Conte com as nossas orações. A sua irmã tem servido essa igreja, tem nos ajudado bastante. A missionária Raquel, para mim é um motivo de muita honra, muita felicidade. Deus abençoe o presbítero irmão Iramar, a sua esposa, irmã Thalita, que também tem se dedicado bastante na casa de Deus, tem também já nos ajudado aqui grandemente. Deus abençoe o diácono irmão Itamar, o diácono irmão Raimundo, nosso querido diácono irmão o Neto, né? Francisco Neto. Deus abençoe em nome de Jesus. Hoje ele está ali no som, graças a Deus, amém? Oremos. Muito obrigado, pastor Jacildo, muito obrigado. Eu vou guardar essa mensagem, vou ouvir ela várias vezes, amém? Vou salvar e vou ouvir várias vezes. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós fomos nessa noite ricamente instruídos pela Tua palavra, através da instrumentalidade do Teu servo, Pai. Ó Deus, eu Te agradeço profundamente por ter usado o Teu Filho de uma forma tão singular, tão cirúrgica, para falar na nossa vida, Pai. Ó Deus, nessa noite, ó Pai, o Senhor falou poderosamente, e eu quero, em nome de Jesus, ser instruído, Pai. Por isso, nesse momento eu te peço, nos ensina a Te amar, nos ensina a obedecer a Tua palavra, nos ensina a seguir os Teus passos, sendo firme e constante na Tua obra. Ó Deus, que aquilo que o Teu servo, meu Pai, ministrou nessa noite, através da Tua vontade, sendo guiado, instrumentalizado, fortalecido pelo Senhor, seja uma realidade na nossa vida. Que haja, meu Deus, em nosso meio, ó Deus, uma revolução
Pai, onde nós vamos priorizar a Tua palavra, onde nós vamos priorizar a adoração verdadeira, onde nós vamos priorizar a oração, onde nós vamos rever os nossos conceitos, rever a nossa maneira de viver, rever a nossa forma de Te servir. Que nessa noite, ó Pai, os Teus filhos que aqui estão possam retornar para os seus lares impactados, e aqueles que acompanharam pela rede social, aqueles que vão acompanhar ainda, aqueles que vão ser tocados por essa palavra, meu Deus, que vai ser eternizada na nossa vida, que aqueles sejam realmente, ó Pai, impactados no nome de Jesus. Nos faz sonhar, meu Deus, nos faz lembrar, nos faz acordar pela manhã, meditando ainda, lembrando ainda daquilo que foi dito nessa noite, porque verdadeiramente o Senhor abriu uma chave na nossa vida nesse dia. Verdadeiramente o Senhor ligou algo aqui na terra, e verdadeiramente algo foi ligado no céu. Eu particularmente quero me pedir perdão pela minha negligência em alguns aspectos da Tua obra, e peço em nome de Jesus que essa inspiração que o Senhor conduziu o Teu servo, meu Pai, possa fazer parte da minha realidade a partir de hoje, em nome de Jesus. Que eu consiga, meu Pai, assim como foi ministrado, servir ao Senhor de uma forma mais e mais, ó Deus, em nome de Jesus, firme e obediente, ó Pai. Abençoa Teus filhos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o doce amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Que todos digam amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.